Hoje, a gente vai mergulhar fundo na história de uma das empresas mais impactantes do nosso tempo. Com base no livro A Loja de Tudo, de Brad Stone, vamos descobrir como uma única ideia, um único número, deu origem a um verdadeiro império global. E para entender essa história, a gente precisa voltar no tempo, lá para 1994. Foi tudo por causa de um único número, um número impressionante que deu o pontapé inicial para tudo. Imagina só, em 1994, um cara chamado Jeff Bezos, que era vice-presidente em Wall Street, se deparou com uma estatística que mudou tudo. O uso da internet estava crescendo 2.300% por ano. É um crescimento, assim, absurdo. Algo que ninguém nunca tinha visto antes. E aí, claro, essa estatística maluca fez uma pergunta surgir na cabeça dele. E a pergunta era simples: que tipo de negócio faria sentido com um crescimento desses? Ele não perdeu tempo. Começou a analisar, olha só, 20 categorias diferentes de produtos para ver o que daria para vender online e surfar essa onda gigante. A escolha dele? Livros. Mas, não foi por amor à literatura, não. A decisão foi totalmente fria e estratégica. Pensa bem, livros eram um produto perfeito para começar. Eles são iguais em qualquer lugar. A variedade é gigantesca, com mais de 3 milhões de títulos, algo que nenhuma loja física conseguiria ter. E a logística? Surpreendentemente simples para a época. Só que, largar um emprego que pagava super bem em Wall Street não é uma decisão fácil. E para fazer isso, ele criou um modelo mental próprio, uma ferramenta que ele chamou de estrutura de minimização de arrependimento. O nome é um pouco complexo, mas a ideia é genial. O que ele fez foi se imaginar com 80 anos, olhando para trás. E ele se perguntou: do que eu vou me arrepender mais? A resposta foi clara. Ele não ia se arrepender de perder um bônus de Wall Street, mas com certeza se arrependeria de não ter feito parte da revolução da internet. Pronto, a decisão estava tomada. E com a decisão tomada, Bezos partiu para construir uma empresa com uma cultura interna bem particular e incansável. Uma filosofia que ele resumiu em 2 palavras. Dia 1. Desde o primeiro minuto, alguns princípios fundamentais definiram o DNA da Amazon. E o mais interessante é ver como esses pilares moldaram literalmente tudo, desde quem eles contratavam até o tipo de móvel que usavam no escritório. A frugalidade, por exemplo, era levada muito a sério. A história mais famosa é a das mesas-portas. É isso mesmo. As primeiras mesas da Amazon foram construídas pelo próprio Bezos usando portas baratas para economizar dinheiro. Um símbolo poderoso de que ali cada centavo contava. Mas de todos os pilares, a obsessão pelo cliente era o principal. Tinha uma prática famosa do Bezos. Ele sempre deixava uma cadeira vazia nas reuniões importantes. E ele dizia para todo mundo que aquela cadeira era do cliente, a pessoa mais importante na sala. Um jeito de nunca esquecerem para quem eles estavam trabalhando. Só que essa cultura de pensar no longo prazo foi testada e testada para valer, logo de cara. A Amazon teve que enfrentar muito ceticismo, a concorrência e, claro, o estouro da bolha da internet. E olha que interessante, a Amazon não só sobreviveu à quebra das empresas.com, ela usou esse período de crise para lançar iniciativas que, na época, todo mundo achou uma completa loucura. Chamar outras empresas para vender dentro do seu próprio site, competir com você mesmo e oferecer frete limitado com o Prime parecia suicídio financeiro. Mas nada disso era por acaso. Todas essas apostas foram pensadas para alimentar o que a Amazon chamava de seu ciclo virtuoso. É como se fosse um grande volante, sabe? Preços mais baixos atraíam mais clientes atraíam mais vendedores expandiam a seleção de produtos e melhoravam a distribuição. E isso tudo permitia ter preços ainda mais baixos. Um ciclo que só ganhava mais e mais força. E esse volante, essa engrenagem, sempre esteve girando em direção a um objetivo muito claro: impulsionar uma visão que ia muito, mas muito além de apenas vender livros. O próprio Bezos resumiu o segredo da Amazon numa combinação de 3 coisas que, segundo ele, era bem rara. Primeiro, foco genuíno no cliente. Segundo, orientação genuína para o longo prazo. E terceiro, gostar de verdade de inventar. Uma fórmula que parece simples, mas que é incrivelmente difícil de replicar. E toda essa filosofia está encapsulada no mantra mais famoso dele: ainda é um dia 1. Isso é um lembrete constante para toda a empresa de que eles precisam operar sempre com a urgência, a energia e o potencial de uma startup no seu primeiro dia de vida. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, não é? O que acontece quando uma empresa decide que, não importa o tamanho que ela tenha, é sempre o primeiro dia? É uma pergunta que não só explica a ascensão da loja de tudo, mas que também nos desafia a pensar sobre o que vem depois quando uma empresa se recusa a acreditar que o dia 2 já chegou.